Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um papo aqui e hoje tenho a honra de receber esse cara que eu sou fã, esse cara que eu conheci em alguns treinamentos aí e fiz amizade e levo pra vida. Cara, estamos aqui hoje com o Celso Dioniso. Feliz de você estar aqui, cara. Obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, cara. Fiquei muito feliz pela quando você, primeiro, né, quando você disse pra mim nessas conversas informais dessa vontade de fazer podcast, de levar mensagem pra mais pessoas. Eu pensei já, cara, pô, é muito legal, né? Eu não teria essa coragem. Então, já que você tem, cara, eu fico muito feliz por você, além de ter a coragem, ter começado, né? Isso é muito Obrigado, importante, cara. que essa mensagem chegue para muitas pessoas. Essa nossa aqui e as demais, as que vierem para frente aí. Então, muito obrigado aí pelo convite. Espero que quem estiver ouvindo ou assistindo, né, essa nossa conversa aqui, de alguma maneira possa se inspirar, porque todos nós temos uma história, eu tenho a minha, você tem a sua, todos nós temos, então quem está aí tem a sua, e talvez vai fazer algum sentido aqui. E se fizer, compartilha, manda para alguém, e é isso, bora lá. Eu que agradeço a presença sua aqui, cara. Então, pessoal, ajuda nós aí, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com o máximo de pessoas que puder. Se vocês gostarem aí, deixa o seu like aí, ajuda, dá essa moral pra gente aí. Cara, a intenção desse podcast é falar mais sobre a mentalidade, sabe? De cada profissional, como é que ele lida no dia a dia, no estresse, se saiu de alguma depressão, como é que no trabalho, às vezes, porque às vezes as pessoas reclamam do trabalho, reclamam de um monte de coisa e não sabem como é que funciona a mente. Eu queria saber de você como que você enxerga isso. Primeiro, o que você faz hoje? Qual é a sua especialidade? Elismar, cara, quando se fala de mente, né? Tem uma pessoa que eu sigo que eu gosto muito das conversas, dos livros dele, Aham. que é Augusto Cury. E ele fala que a mente mente o tempo inteiro. Então, controlar isso, ele exige de nós uma inteligência emocional muito grande, né? E Uhum. inteligência emocional é algo que parece que é novo, mas na verdade é muito antigo, né? Ela só não é divulgada, não é ensinada, e hoje isso vem crescendo mais, né? Ele sempre está nos tops aí das mundiais, né? De importância para o desenvolvimento da pessoa, do país, enfim. Então, a inteligência emocional é essencial para você conseguir conduzir, né, todos esses problemas que acontecem. Tem dias bons, tem dias ruins, Com certeza. né? E quanto mais você investir nisso, nesse seu desenvolvimento, nesse aprender algo mais, você consegue gerenciar melhor essas emoções, né? E aí, a segunda pergunta, eu sou natural de Iporã, na cidadezinha lá do Paraná. Então, nós viemos para Campinas aqui bem cedo, eu tinha 5 anos de idade. E a minha profissão hoje, depois de percorrer muita coisa aqui em Campinas, e talvez hoje nessa conversa aqui, né? Porque a gente vai abrir o coração aqui, né? Esse é o Essa é a intuito. intenção. Então, não tem como você falar somente da parte profissional sem olhar um pouquinho para o passado, né? Todos nós temos histórias lindas. E eu amo contar a história da minha vida, porque se eu estou onde eu estou aqui é porque, e eu gosto de contar a história, é Uhum. porque eu tenho muito orgulho da minha história. E tem muitas pessoas que não gostam de voltar no passado porque tem ou vergonha ou algum trauma. Só que você só consegue resolver o seu futuro se você resolve as coisas do passado, né? Quando você tem orgulho do seu passado, independente da forma que ele foi, né? Com certeza. Hoje eu sou biólogo, eu trabalho num hospital, um grande hospital aqui da cidade de Campinas. Se somar o tempo de trabalho lá, são 23 anos que eu trabalho nesse hospital. Eu entrei com 15 anos de idade, então Nossa, é trabalhou todo esse tempo lá, eu não sabia dessa. todo esse tempo. Eu trabalhei desde os 15 anos lá, então quando eu fiz, eu acredito que 20 anos de hospital, a vontade de empreender sempre esteve comigo. Aham. Eu saí, eu pedi a conta para abrir o negócio, né? Eu já tinha aberto o negócio, já estava também dando aula. Por um tempo eu dei aula, né? Fiz um concurso público e entrei na escola pública, depois logo para particular. Então, assim, eu estava muito atarefado e ainda queria empreender, ter o meu negócio, né? Então, essa experiência eu também tive. Por um tempo foi legal, só que aí
Tudo tem um propósito, né? Com certeza. E um deles, enquanto eu tinha empresa, foi conhecer essa parte de inteligência emocional e as coisas começaram a acontecer com mais efetividade na minha vida. Mas hoje eu trabalho num hospital. Estou trabalhando no hospital e fazendo meus trabalhos aí com o desenvolvimento humano, né? Uhum. Cara, você disse que você trabalhou no hospital e depois foi empreender. E depois começou essa parte de inteligência emocional, buscar desenvolvimento pessoal. O que se deu para você chegar a esse ponto de falar, pô, eu preciso disso? Alguém te falou? O que aconteceu aí para você ir por esse caminho? Cara, é algo que foi muito forte, né? Eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha parado ou clicado em alguma coisa que me levasse à inteligência emocional ou esse tipo de conhecimento. Uhum. E quando eu tinha a empresa, ia acontecer uma convenção lá em Recife. Eu falei, cara, eu tenho que ir nessa convenção. Eu já estava com a empresa aberta, já fazia uns 4, 5 meses. Eu tinha, sem saber, né, mas eu tinha batido até o recorde de tiragens. Eu fui o franqueado que fez uma tiragem mais rápida depois que abriu a empresa e eu nem sabia disso. Então eu falei, não, eu preciso ir porque eu fiz uma tiragem, foi rápido e depois as coisas não aconteceram mais. E eu preciso saber se eu vou fechar ou se eu vou chegar lá nessa convenção, me conectar com mais pessoas e descobrir que eu estou fazendo algumas coisas erradas e talvez eu volte e eu comece a acertar. Eu preciso ir de qualquer jeito. Então eu juntei ali umas economias, né? Cartão de crédito. Comprei as passagens, né? E fui. Cara, é coragem, fui sozinho mesmo. E chegando lá foi incrível, né? A recepção, se conectar com aquelas pessoas, algumas já voando na empresa, fazendo várias tiragens por mês, né? Com muitos clientes. E pessoas também que não tinham feito nem a primeira tiragem, já tinham um ano né? de franqueada. Falei, caramba, eu não tô tão ruim assim, né? E começou, por exemplo, as premiações. Né? Ia muita gente importante ali. Rick Chester foi. E eu falei, cara, vou conhecer esse cara, né? Rick Chester. Eu já vi as histórias dele. Então, conhecer a história dele ali, para mim, já foi um pontapé inicial, porque foi uma história fantástica. Ele é um palestrante incrível. E saiu do nada, né? Então, a história dele, ele saiu do nada, lá no Rio de Janeiro. Uma miséria, sabe, total. E chegou onde ele está hoje, né? Foi palestrar lá em Harvard. O cara é... O cara é foda. Não, ele é fantástico, entendeu? Deu a volta por cima geral. Então, esse foi uma das pessoas... algumas histórias que eu me conectei lá, eu falei, cara, que mundo diferente. E no fechamento dessa convenção, ia ter um momento com um coach. Falar, coach, né? Tá, vou conhecer um coach, né? O que o coach faz? Você não sabia o que Não sabia, não tinha ideia nenhuma. Primeiro foi uma outra coach, mas nesse lado mais executivo. Né? Então, o coach executivo ele é totalmente diferente da minha formação como coach. Que hoje também eu sou coach, né? Uhum. E aí nós vamos chegar nisso mais para frente. Com certeza. Mas essa primeira linha que eu conheci lá, né? Uma coach mais com perfil executivo, cara, ela falou umas coisas, uns dados. Eu falei, cara, aquilo é da hora, né? Eu fiquei muito impactado com aquelas informações, com o jeito que ela comunicava, as ferramentas que ela utilizou para a gente ir aplicando na empresa. Eu falei, caramba, a gente consegue, né? Organizar as coisas com pouca coisa, com um papel, uma folha de papel e uma caneta. E mais para o final, acho que foi a última dinâmica após o almoço, no domingo, esse coach apareceu. Apagaram-se as luzes e ele começou a falar com aquela voz mansa, mudaram as cores da sala e aí daqui a pouco chegou algumas vendas para a gente colocar nos olhos e ele começou a conduzir e eu não percebia no momento, eu só me entreguei porque esse era o meu propósito, né? Chegar lá, dar o meu melhor para trazer algo, né, que eu pudesse aplicar aqui em Campinas. Então eu me entreguei para aquela dinâmica de uma forma que eu viajei, eu fui lá no meu inconsciente e ele foi extraindo, né, em uma das dinâmicas que ele fez, coisas que conscientemente eu queria fazer, mas não conseguia. Então, inconscientemente,
ele teve acesso, né? Estava eu e mais quase umas 200 pessoas lá. Então, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, só que de olhos vedados, né? Algumas coisas você só imagina. Mas foi uma dinâmica incrível. Hoje, eu já participei, né, depois de várias dinâmicas como essa, mas a que mais impactou a minha vida foi essa dinâmica, né? Eu não vou contar aqui porque você que está ouvindo esse podcast e você ouvir falar de inteligência emocional, algum treinamento de desenvolvimento pessoal, você precisa participar, conhecer, sentir, se entregar. Não adianta você ir também como só um curioso que vai ficar fechado. Você precisa se abrir. Precisa se permitir, né? Se permitir, justamente. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo que eu faço esses treinamentos. A galera, a galera fala assim, pô, isso aí não funciona. Tá jogando tal. dinheiro fora. Jogando dinheiro fora, perdendo seu tempo. Cara, eu falo sempre pra eles assim, é só indo, porque tipo, eu falar o que acontece lá, como funciona, se dá certo ou não, tipo, não vai... Pra quem não quer acreditar, não vai fazer diferença nenhuma. Então é só indo mesmo, cara. E aí, a partir daí, qual foi seus... A partir daí, essa dinâmica terminou, né? Houve uma quebra, um impacto emocional muito grande. Uhum. E eu saí dali transformado. Cara, eu chorei, eu me acabei lá naquele momento. E eu fui muito bem acolhido, né, por todos. Aquilo teve tanto impacto emocional na minha vida que eu cheguei aqui em Campinas, na segunda-feira pela manhã, eu ia ter que dar aula. Eu estava dando aula num colégio particular. Eu cheguei 9 horas da manhã, 10 horas era aula, sabe? Sem dormir, sem nada, virado direto, porque eu fiz, para ficar mais barata a passagem, né? Eu saí lá de Recife 9 horas da noite, fui para Fortaleza, aquelas, né? E então eu cheguei, já era 9 horas da manhã aqui, 10 horas, nem dormi, já 10 horas eu estava na escola, mas com uma empolgação, um brilho no olhar diferente. E na época eu estava casado, e a partir disso, isso foi em fevereiro, e as decisões, as mudanças foram tantas na minha vida que em maio eu estava me separando. Então, para você ver como o impacto é grande. Eu sou totalmente contra a separação, né? Ninguém casa para separar, mas também ninguém casa para ser infeliz, né? Relacionamentos, eles precisam ser saudáveis, e o meu não estava sendo. E eu entendi algumas coisas que me fez tomar essa decisão, que eu estava arrastando há muito tempo. Que é importante falar também que, tipo, não é que você vai num treinamento desse e quem é casado vai sair, já vai separar, vai sair do emprego, não é assim. É que lá você tem uma visão mais clara das coisas, entendeu? E a gente sai de lá procurando alinhar o que é melhor pra gente, né? Com certeza. Então, aí, conversar com as pessoas, se você tá casado e não tá batendo os mesmos objetivos, ou tem alguma coisa que não tá legal, aí essa foi sua decisão, né? Essa foi minha decisão, né? Eu me separei então e, cara, foi difícil porque você separa, você volta para sua casa, encontra nada, né? Você abre a porta assim, não tem nada dentro de casa e, enfim, eu tive que recomeçar do zero com a dívida enorme, né? Porque a gente não quer ter confusão, a gente quer ter paz, né? Com certeza. Então, para ter paz, eu abri mão de muita coisa e pago o preço até hoje por isso, né? Mas é uma coisa que, quando a gente fala na questão financeira, e uma coisa que eu vou deixar aqui acho que você já ouviu falar nisso, e quem está ouvindo, é muito importante, que todo o excesso, ele tem por trás uma falta. Então, se você está com excesso de dívida, por exemplo, tem uma falta por trás disso. Essa falta pode ser a falta de inteligência financeira, né? Se você tem um excesso de raiva, por trás desse excesso tem alguma coisa que está acontecendo. Então, todos os excessos, olha para a sua vida. Se tem algum excesso de qualquer coisa, excesso de comida, cara, eu como demais, então tem uma falta de alguma coisa. Está faltando alguma coisa na sua vida que está desequilibrada, que está fazendo você ter excesso em alguma outra área da sua vida. E se você percebe isso, você consegue trazer a sua vida para um equilíbrio, né? Então eu percebi que na época eu tinha um desequilíbrio financeiro muito grande e só aumentou, né? E depois, com as conexões que eu tive, eu consegui ir também, né? Isso, quando eu me separei, foi em maio. Em junho eu conheci, né? Voltei lá falei, preciso
de inteligência emocional. Preciso conhecer mais sobre o coaching. E aí eu fui atrás de palestras, né? Encontrei a palestra gratuita aqui em Campinas, chamei minha irmã, ela foi, e lá eu comprei, no final da palestra, uma imersão de inteligência emocional em Jundiaí. Mesmo meio quebrado financeiramente, eu investi nisso e fui até Jundiaí. Minha irmã não conseguiu ir comigo, tentei algumas pessoas para irem comigo também, não deu certo. Então aluguei lá um lugarzinho, uma noite, e fui embora lá para Jundiaí, passar o final de semana. Uma inversão de 2 dias, né? Então você começava no sábado pela manhã e ia até no domingo, no finalzinho da tarde. Jundiaí é perto, dá até para voltar, mas eu queria ter aquele momento meu de ficar ali, né? Não ia dar para conhecer nada em Jundiaí, mas pelo menos eu ia ficar ali, não ia gastar esse tempo de volta, né? Então era mais viável lá. E foi um outro grande impacto. Eu conheci pessoas fantásticas, vi transformações incríveis, continuei com esse propósito de me desenvolver cada vez mais. E a partir dali eu fui entendendo que é necessário esse investimento no seu desenvolvimento. Cada vez que você investe no seu desenvolvimento, você cresce mais. Aí tem uma tendência, né? Você sai de um treinamento desse, a tendência é você sair super motivado, só que passa uns 30 dias, às vezes mais, menos, né? Depende da pessoa. Você começa a diminuir aquela intensidade, né? Mas jamais você volta para o estado que você estava lá no início. Né? Você pode voltar um pouquinho, começa a procrastinar, começa a desanimar, mas você não volta para o zero. Você volta já para um outro patamar. E aí é hora de você reinvestir, fazer um outro curso, ler um livro, sabe? Você investir nisso, no seu desenvolvimento, em você mesmo. E é isso que eu tenho feito. É que isso aí é uma coisa que, por exemplo, eu já fiz só alguns, e o pessoal fala, você tá jogando esse dinheiro fora, com esse dinheiro eu podia fazer isso, aquilo, não sei o quê. Onde eu trabalhava mesmo, muita gente falaram isso, que não era vantagem. Cara, por exemplo, eu falo por mim, eu não me arrependo de nada, sabe? Por mais que todo o dinheiro que eu investi, vai ser pro resto da minha vida. Eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de de ver a vida, sabe? No seu caso, as pessoas falaram, tipo, muito contra ou as pessoas realmente te apoiaram, assim? Porque você sabe que quando você tá todo mundo indo para um lado, você vai por outro, a galera não acredita em você, a galera prefere meio que te jogar pedra para tentar fazer você voltar. E como é que foi no seu caso, assim? No meu caso, eu tenho uma base familiar muito forte, né? Eu amo minha família, meus familiares, né? Que eu digo, meus pais, meus irmãos, eles são uma fortaleza, né? Sempre foram. Uhum. Então eles apoiaram demais. Não vai, se precisar eu vou junto. E por um bom tempo eu fui me desconectando de muitas pessoas. E esse desconectar, ele significa também não se importar com o que eles falam. Né? Então eu não me importo, podia falar à vontade sobre isso. Eu não ouvi, né? Eu desenvolvi um respeito muito grande das pessoas, né? Eu tenho certeza, pelos meus princípios. Então, em todo lugar que eu entro, eu sou muito respeitado, né? Porque eu sou muito respeitador. Então, assim, se você quer respeito, você precisa respeitar também. Então, em qualquer lugar que eu passo, eu entro e saio com a mesma integridade. Isso me passa essa informação para as pessoas. Então, eu posso falar para você que eu não recebi nenhum tipo de crítica, né? Direta, assim, olha, Celso, pô, cara, não faz isso não. Não, ninguém jamais falou isso para mim. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, eu sou muito procurado por amigos, por colegas, né? É um papinho assim de às vezes 10 minutos ou pouco menos, e a pessoa, você percebe no olho dela como ela precisava daquela conversa. Isso faz bem para ela e para mim faz bem também, porque de alguma forma você está passando conhecimento. Conhecimento não é válido se você guarda ele, você tem que passar ele. Com certeza, cara. Eu fiz alguns treinamentos e às vezes eu falo para algumas pessoas, a gente aprende algumas técnicas, sabe? A gente começa a conversar com as pessoas, às vezes a gente vê que tá faltando alguma coisa ou tá acontecendo alguma coisa, a pessoa tá sorrindo, mas você vê que por dentro não tá feliz, sabe? Às vezes já aconteceu comigo essa situação do tipo, eu chegar pra pessoa e falar, olha, eu acho que ela não tá bem, e falar, quer conversar, porque às vezes
uma conversa simples. Talvez a pessoa no mundo de hoje, cara, é complicado isso porque as pessoas estão todo o tempo agitadas e não tem tempo para algumas coisas, e trabalho, e família, um monte de coisa, e que algumas coisas vão deixando passar e que vai guardando lá e vai... Acumulando, né? Isso. E às vezes eu já cheguei para algumas pessoas e falei, ó, quiser conversar, pode me chamar. E algumas pessoas que fizeram isso, cara, fala, cara, ajudou demais, sabe? Então, acho muito legal você falar isso, porque às vezes as pessoas ficam com receio também de... Tem algumas pessoas com receio de pedir ajuda, né? De falar assim, pô, eu queria trocar uma ideia com você, tem como e tal. Às vezes a pessoa vai achar que a outra vai julgar, porque tem muito isso também, né? Tem, sempre tem, né? Para deixar claro para quem está ouvindo também, uma das formações que eu fiz depois que eu entrei foi o coach emocional humanizado. E é um coach diferente. É um coach, é um tipo de processo que é diferente, né? É uma metodologia diferente das convencionais, que é muito enrijecida, né? É muito diferente. Então, fez muito sentido para mim me conectar com esse tipo de metodologia, porque foi aquela que iniciou tudo, lá em Recife. Sei. É muito emocional, não é aquela coisa engessada, não. Faz você entrar no seu eu, entender você, e isso para um processo de crescimento é importantíssimo. Você não consegue, Elismar, ajudar ninguém se você não se ajudar primeiro. Se você não colocar a sua casa em ordem primeiro, você não consegue arrumar a casa de ninguém, né? De ser essa luz para as outras pessoas. Então, para mim foi muito importante me conectar, fazer essa formação de coach emocional humanizado. Então, hoje eu tenho essa formação, tenho a formação em palestrante também, né? E, cara, isso faz todo sentido para minha vida. O que as pessoas com quem eu já coachei, né, são pessoas que tiveram resultados. Foram pequenos, mas foram resultados. Resultado não adianta, né? É pequeno, é grande, mas é resultado. Né? Então, é independente. É muito importante o que você aprende, você coloca em prática e aí o resultado vem. Isso que você estava falando, cara, uma pessoa disse uma vez que eu estava num treinamento, eu acho que você estava também, que assim, tem um procedimento no avião que quando acontece alguma coisa, que as máscaras caem, você primeiro precisa sim. colocar em você Salvar primeiro você. para poder ter condições de ajudar as outras pessoas. Não adianta você tentar ajudar as outras pessoas sem se proteger, que vai dar alguma merda, né? Com certeza. Ô, Lismar, uma coisa que você tinha falado também é sobre como as pessoas hoje estão, né? Uhum. E isso se acentuou depois da pandemia. Pandemia. Fala depois, mas porque depois que começou, né? Porque ela não terminou ainda. Mas a gente aprende que quando a pessoa está muito ansiosa, a ansiedade é excesso de futuro. Né? Tá pensando muito no futuro, as contas, né? Que é um ladrão de pensamentos aí, é um acelerador de pensamentos. Então, toda vez que você começa a pensar muito lá na frente, você tem ansiedade. E a ansiedade, ela traz emoções para você. E essas emoções, elas vão se transformar em ações, e essas ações podem ser positivas, negativas, geralmente são negativas, né? Diferentemente, quando você começa a pensar no positivo, você consegue controlar isso. Então, assim, a única coisa que a gente consegue controlar um pouco são as emoções. Na verdade, os pensamentos, né? Eu direciono meu pensamento para coisas boas, coisas positivas, coisas que eu já vivi, coisas que eu já alcancei de positivo na minha vida. Toda vez que eu mentalizo isso, eu trago à flora as emoções. Quais? As boas. As emoções boas me faz tomar ações. Quais também? As boas. E aí eu consigo ter um dia mais equilibrado. Né? Começar um dia bem não é começar um dia já olhando para o celular. Né? Não é começar um dia colocar lá 4, 5 despertadores e despertou o primeiro, ficar apertando. Né? Tem muita gente que faz isso. Talvez não saiba que isso é muito prejudicial. Não sou eu só estou replicando o que eu aprendi e que isso está em vários livros. Né? O nosso cérebro ele vai acostumando com isso e você vai criando uma mensagem muito negativa, né? Colocando tudo que você vai fazer como segundo plano. O plano principal é ficar ali deitado. E quem fica deitado não consegue as coisas. Né? É verdade, cara. Você tem que levantar, ir atrás, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi é isso. Tocou, já pulo. Arrumo minha cama. Cortella fala, né? É importante arrumar a cama.
né? Porque se você, seu dia, ele não aconteceu o seu dia inteirinho e só problema, você vai voltar para sua casa e pelo menos um problema você resolveu, que foi ter arrumado a sua cama. E ela vai estar lá arrumadinha para você deitar e descansar e ir para o próximo dia. Então, levantou, arruma sua cama. Mas pior que a maioria não faz isso, né? Não faz. Aí depois fala, pô, minha vida tá bagunçada, pô, não arruma nem a cama. Nem a cama, poxa, nem a cama não arruma. Complicado, cara. É uma coisa simples, né? Uhum. E algumas pessoas não gostam de ouvir isso. Eu também não gostava de ouvir, mas faz sentido. Quando você começa a colocar isso em prática, você começa a ver que realmente faz sentido. Se você começar a fazer isso hoje, viu? Se você começar a fazer isso hoje, não só, né, arrumar a cama, tem outras coisas para serem feitas que são pequenas demais. Só que elas vão trazer um resultado incrível, né, para a sua vida. Porque essas pequenas ações, elas são tijolinhos, né, para você construir as grandes. Com certeza. É o primeiro passo. Cara, o que você pode falar assim sobre, por exemplo, as pessoas hoje às vezes têm a tendência de sempre culpar alguém, porque o governo, porque meu dia amanheceu chovendo e eu não consegui fazer isso. A autorresponsabilidade, o que você acha que impacta na vida das pessoas assim? Que tem pessoas que sempre tem alguém para culpar. Qual a importância dessa autorresponsabilidade, na sua opinião, assim? Na minha opinião, a autorresponsabilidade, o próprio nome já diz, né? Você tem que ser responsável pelo seu mundo. Você que faz acontecer as coisas. Uhum. Não adianta você delegar o seu resultado para outra pessoa. É você que tem que fazer e ponto. Só que é lógico, é muito mais fácil você colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil. Isso é do nosso cérebro primitivo, né? Você passar isso para o próximo. Não, só não deu certo por causa do outro. Ou até da nossa imaginação, né? Do nosso ego. Às vezes vai se tornando até um superego. E o ruim disso, de você sempre colocar a culpa nos outros, é que você vai entrando num ciclo vicioso que você não consegue realizar nada na sua vida, nada, sabe? Nem arrumar a sua cama. E a culpa sempre vai ser do outro. Por quê? Porque levantou 2 segundos mais tarde. Então a culpa é dela, não arrumou a cama. A culpa é dele, ele que não arrumou a cama. Entre outras coisas, né? A louça está suja. Ou então, olha, não aconteceu isso, mas a culpa é dele. Você começa a ser uma pessoa insuportável, uma pessoa chata. Ninguém quer ficar perto de você. Né? E nós precisamos das pessoas do nosso lado. Nós somos ninguém sem um outro alguém, né, do nosso lado. Cara. Então, a autorresponsabilidade é uma coisa nossa, exclusiva, e quem gerencia isso é nós mesmos. Né? Se você não está conseguindo ter essa autorresponsabilidade, procura ajuda. Tem muitas pessoas querendo ajudar, hoje em dia, principalmente, né, com os meios de comunicação tão eficazes, rápidos, tem muita coisa nova chegando, muita coisa antiga que funciona até hoje. Tem muitos profissionais aí que estão para ajudar. Ou gratuito, ou, né, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, pagando. Com certeza, cara. Mas esse negócio de autorresponsabilidade é muito importante falar, porque às vezes a gente vê, o pessoal sempre fala, não faço isso por causa daquilo. E não para, assim, para ver o que ela pode fazer, né? Porque tem coisa que, assim, não depende de você, né? Se você começa seu dia reclamando de uma coisa que não depende de você, não vai. Não vai. Eu tinha um chefe na empresa que ele falava assim, eu era muito assim, sabe? Eu chegava às 14 horas, às 14h10 ele passava cumprimentando um por um. Quando ele me cumprimentava, eu falava, velho, tá mais ou menos meu dia. Mas como, você começou a trabalhar agora? Não, tá mais ou menos. Por que não? Porque os caras da manhã deixou tudo desbagunçado, porque isso, porque aquilo e tal. E eu falava, cara, você tem até o final do mundo se organizar e trabalhar de boa, entendeu? Então, assim, não ia mudar meu dia se eu ficasse o turno inteiro reclamando de uma coisa que não é da minha responsabilidade. Então, cabia a mim fazer o que eu podia fazer para que meu turno ali ficasse mais leve, produtivo, né? leve. Isso. Uma das premissas do coach humanizado é: a vida que você leva é culpa sua. A primeira vez que eu ouvi essa frase, foi culpa minha, foi louco. Mas é mesmo, é real isso. Às vezes a gente ouve umas frases que é uma porrada, né, no seu estômago. E realmente, a vida que eu levo é culpa minha. Não adianta eu terceirizar ninguém. Né? Se eu estou infeliz com alguma coisa, eu consigo
eu preciso, né, ter ações para que essas ações se transformem em uma mudança. Eu não posso esperar pelo outro. Não, alguém vai fazer alguma coisa. Não, eu sou o autor da minha história. E o autor da sua história escreve as páginas. Tá o livro em branco lá. Quem escreve é você. Ninguém vai vir escrever o seu dia. Como que vai ser seu dia? Como vai ser o seu futuro? Como os seus objetivos, quais são? As pessoas ficam esperando tudo pronto, né? Eu vou... E as coisas não acontecem. Então, seja o autor da sua história, escreva as suas histórias com as letras mais lindas que você puder, porque a história é sua, né? E lá na frente, quem vai se orgulhar dessa história é você mesmo. É uma coisa que hoje eu tenho feito, tenho ajudado pessoas a escreverem também, e me orgulho muito disso. Seja o autor da sua própria história. Com certeza. E seus projetos hoje, pro futuro, o que você pretende fazer? Como é que tá esses projetos aí? Agora, algumas coisas estão acontecendo, né, nas entrelinhas. Não posso nem dar spoiler aqui. Mas é uma coisa que pulsa muito no meu coração. E essa vontade de... São duas coisas, né, que sempre eu estou lutando para fazer elas crescerem mais. Só que cada vez mais eu vou chegando a uma conclusão de que eu preciso focar somente em uma, né? Isso a gente aprende, só que é difícil quando você tem duas coisas que você gosta muito. Eu adoro trabalhar no hospital, gerenciar lá com a emoção das pessoas que trabalham no meu plantão. É uma coisa que eu gosto, faz muito bem para mim. Então, assim, como eu trabalho à noite lá, é muito rápido. São 12 horas, demora, trabalhar à noite é ruim. Cara, para mim, como é uma coisa que eu já faço há tanto tempo, né, eu vou, trabalho e volto tranquilamente, parece que se passou 4, 6 horas. Né? E eu acho que é isso, quando você gosta de algo, realmente fica leve. Quando você sabe gerenciar, né, desde o início ao final de um plantão, fica leve. Fica leve e a conversa, né, o ajudar das pessoas. Então, isso faz muito sentido para mim. E aí, quando você falou dos projetos, duas coisas que vêm sempre na minha mente. Empreender é algo importantíssimo, né? Você que não é empreendedor, você precisa empreender em alguma coisa para gerar renda, gerar, né, dinheiro. O dinheiro, ele é importante hoje em dia. Nós precisamos para... Né? Quando você está num emprego, não que isso seja errado, tá? Mas quando você está num emprego fixo, tipo, é o patrão que limita ali o quanto você vai ganhar, né? Você vende a hora trabalhada ali. E quando você empreende é diferente, né? Você começa a ter dinheiro a mais, né? Se isso vai dar certo ou não vai, mas você precisa empreender, nem que seja vendendo trufas, né? É um dinheirinho a mais que entra e você vai entendendo como que é o mundo do empreendedorismo. Depois tem, né, como você se aprofundar nisso, quem sabe ser um grande empresário. Então essa é uma das coisas que eu tenho feito. Inclusive tem os altos e baixos, né? Mas hoje você conhece a minha pipoca gourmet. Eu esqueci de falar para você trazer. É uma coisa que entrou assim, cara, eu adoro pipocas, né? E eu comecei a fazer uma pipoquinha que eu encontrei uma receita e eu adorei, uma pipoca com leite ninho. Falei, eu preciso de algo melhor, né? E comprei um e-book super baratinho e aprendi a aperfeiçoar ela. Falei, agora eu vou vender. Comecei a vender realmente, ganhar dinheiro com essa pipoquinha. Depois eu parei, né, de vender essas pipoquinhas. E agora, né, como eu não falei aqui para vocês, eu vou falar agora aqui. Então, para você que tem uma dívida aí, poxa, eu tô com 10 mil devendo. Cara, isso aí não é nada. Quando eu saí do meu casamento, eu tinha uma dívida de mais de 100 mil reais. Nossa Senhora. E olha só, empreendendo, se conectando com as pessoas certas e fazendo as coisas que precisam ser feitas, sendo o autor da sua história, gerenciando, planejamento financeiro, hoje eu não tenho essa dívida, né? A dívida principal já foi, acabou, né? O que eu falo, quando a gente fala em dívida é aquilo que você realmente deve e não tem condições de pagar, né? Agora, contas, isso aí todo mundo tem, né? Então, as contas eu tenho também, só que eu pago elas, né? Com o que eu tenho hoje e ainda com o que eu faço a mais do meu salário. As pipoquinhas, depois eu consegui fazer mais uma evoluçãozinha, então hoje é um meio de uma entrada a mais, né?
na receita financeira. Ela dá um trabalhinho, mas é uma coisa que eu gosto. Quando você gosta de fazer uma coisa, é diferente. Né? Aquilo que eu falei, de trabalhar no hospital. Faz todo sentido, né? Sim. E a outra área que agora eu preciso voltar, porque antes da pandemia eu já estava quase tudo pronto para começar um treinamento, né? Começar a trabalhar com mais pessoas, sair desse 1 a 1 e impactar mais pessoas, entrar nessa missão, né? De ser um treinador, de levar o desenvolvimento para as pessoas, a transformação para as pessoas, né? E eu já estava escrevendo muita coisa sobre isso, né? Nós estávamos numa mentoria com o nosso grande mentor John Viudes e entrou a pandemia. Cara foda, hein? Ele é fantástico. E entrou a pandemia, então eu tive que parar tudo aquilo, porque na época eu estava dando aulas num colégio particular e ficou muito ruim dar aula em casa, ter que preparar. Eu estava trabalhando dobrado. Então os projetos pararam, até porque o projeto ele é presencial. Então isso jamais morreu no meu coração. E agora eu sinto que ele está, aquecendo novamente. Eu tenho me conectado com algumas coisas que está fazendo isso aumentar de uma forma que não vai ter como segurar. E eu vou, né, na verdade, começar logo a ter os meus cursos de transformação pessoal, né? Não tem problema de começar com 3, 4 pessoas. O importante é começar, né? Começa com o que tem, né? E assim, a gente tem conhecimento, né? E esse conhecimento tem que ser passado para frente. Cara, esses treinamentos que você fez, as formações e tudo, você se conecta com pessoas diferentes de vários âmbitos. Qual que é a importância, na sua opinião, de estar com pessoas que sempre pensam para frente, porque às vezes a gente está num ciclo que o pessoal só te empurra para baixo. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que tem que continuar assim ou tem que mudar realmente? Porque às vezes, para querer um objetivo maior, você tem que se conectar com pessoas que pensam ou que já estão lá, né? Sim. Qual a sua opinião assim, sobre isso, cara? O que a gente aprende e depois coloca em prática realmente faz todo sentido e traz resultado. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu comecei a me conectar com pessoas que realmente me faziam estar num outro ambiente, num outro patamar. E não que você deixa de... então não vou mais participar, vou sair daquele grupo de amigos ali. Se precisar, saia. Eu saí de vários. Aí ainda tem alguns que eu tenho que sair. Porque às vezes você é colocado em alguns grupos forçadamente, então você não quer sair na hora ali, mas depois é importante você sair. Porque se não te agrega, não te faz bem, é porque está te fazendo mal. Né? Com certeza, cara. Então você, como autor, você precisa gerenciar isso e sair fora. Então, assim, uma outra premissa do coach nós somos a soma das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você pegar as 5 principais pessoas que estão sempre ali do seu lado, você provavelmente está espelhando ela. Isso não sou eu que estou falando, tá? Eu aprendi dessa forma e quando eu fui questionar e fui encontrar isso em outros livros ou em outros treinadores, é a mesma coisa. Né? O treinador principal, quem estudou mais o comportamento humano, ele diz e prova isso. E você, se quiser, você pode provar também na sua vida. Se você quiser dar um passo a mais, começa a se conectar com pessoas... É lógico, gente, eu tenho que falar aqui, né? Pessoas com um outro nível, né? Um nível cultural, um nível de energia. São pessoas assim que te levam realmente para cima. Agora, se você estiver andando com pessoas que, por exemplo, né? Um exemplo muito, muito clássico. Pessoas viciadas, pessoas que só vão para balada, pessoas que só vivem falando palavrão, pessoas que nunca, por exemplo, frequentaram a igreja e não fazem questão nenhuma. Pessoas que não valorizam seus pais, mesmo que você é uma pessoa totalmente aversa a isso, você é uma pessoa que não bebe, que não ia para balada, com o passar do tempo, se conectando com essas pessoas, você começa a se tornar igual a elas, ter os hábitos iguais a ela. Isso é inconsciente. Né? E ao mesmo tempo, se você fizer isso ao contrário, se conectar com pessoas, cara, você chega em lugares que você nem imaginava que você conseguiria chegar, só por se conectar com pessoas de outro nível. Faz muito sentido o que você falou. Às vezes as pessoas estão endividadas ou a pessoa quer
sei lá, ganhar muito dinheiro, mas aí vai conversar com uma pessoa que talvez está no mesmo nível dela ou abaixo dela, se a pessoa, ao invés de incentivar, ela não vai tentar sempre quebrar ela, né? Sempre Porque dar conselho que não vai chegar a lugar nenhum, né? isso, ela não tem a experiência, né? Então, quando você se conecta nesse seu exemplo, você que se conecta com uma pessoa que não tem problema financeiro, no mínimo, ela vai te dar uma dica, né? Não é que você se conecta, eu estou quebrado financeiramente, então eu vou começar a fazer amizade com os caras mais ricos que eu conheço. Se conecte com eles, mas não na expectativa de que eles vão te dar dinheiro, que jamais vão te dar dinheiro, mas eles vão te dar uma coragem, porque você vai estar perto deles, você vai espelhar eles, você vai começar a ver como que eles lidam com o dinheiro, né? Como que eles lidam com as promoções, com os bônus, como que eles fazem o dinheiro acontecer. A visão deles é diferente. É diferente, né? Cara. Então, assim, logo você vai estar igualzinho, com o mesmo pensamento. E lembra que o pensamento gera emoção, que gera o resultado. Geração que gera o resultado. Então, pensamento diferente, tá? Pô, agora eu tô pensando diferente, eu tô pensando agora em empreender, jamais eu pensava nisso. Tô pensando aqui em mudar isso, tô pensando em trocar, meu carro tá dando gasto, se eu trocar, se eu vender, sabe? O seu pensamento vai mudar. O pensamento muda, suas emoções mudam. As emoções mudando, você começa a ter ações. E essas ações te colocam num outro nível. Com certeza. E, tipo, quando você tá com esse grupo de pessoas assim, raramente a pessoa vai fazer, tipo, te botar pra baixo, né? Sempre vai falar, não, você consegue. Às vezes você mesmo não acredita muito em você e as pessoas falam, não, mas você consegue, você é bom nisso. Então, acho que faz todo sentido aí que você falou. Cara, você tem a formação de coach. Tem muito disse-me-disse, né? Dessa questão de coach. Uma pessoa fala, não funciona, não funciona. Qual a diferença de coach, assim? Porque, pelo que eu sei, coach não é terapia. Tipo, não tem nada a ver, né? Porque às vezes a pessoa confunde. Toda profissão tem os bons e os ruins. Mas, assim, hoje tá uma coisa que as pessoas falam muito e muita coisa não é verdade, né? O que realmente um coach faz, assim, na sua opinião, assim, para o pessoal ficar mais... saber diferenciar um pouco, né? Entender melhor. Eu não conhecia coach, mas é porque não tinha chego na minha linha de pensamento, né? O coach. Eu digo até pela a forma que eu fui educado, né? Foi uma educação muito precária. Eu fui muito pobre, minha infância foi muito pobre, então nós não tivemos muita cultura. Então, não chegou para mim, né, esse tipo de informação. E quando chegou, eu já chegou a informação de uma forma verdadeira. Eu conheci o coach da forma correta, o coach levado a sério. É lógico, como toda profissão, existem coaches meio atrapalhados, que ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Tem, né? Da mesma forma que existem médicos que vai receitar antibióticos errados. Existem biólogos que não conhecem nada de animal. Toda profissão. Vai ter policial bom e os policiais, né, que não são tão bons. E no coach não é diferente. Né? Tem aqueles profissionais que foram lá, aprenderam, se profissionalizaram e sabem dar o seu melhor para o seu coach atingir os seus objetivos. Então, para quem não tem essa mentalidade, conheça, né? Se abra ao conhecimento, uma coisa que é bíblico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu sempre falo, né? Procure saber a segunda versão. Geralmente a primeira é o que mais impacta, né? Mas procure saber a segunda versão da sua opinião, por exemplo, sobre um coach. O processo de coach, ele te leva... realmente não é uma terapia. E algumas pessoas já me procuraram porque estavam emocionalmente abaladas, mas elas precisavam de medicação. Né? E isso foi recente agora, com uma pessoa que queria marcar um processo de coach urgente com a mãe dela. Eu falei, cara, não tá, sua mãe não está em condições. Não está em condições, ela estava confusa mentalmente. Né? Então, não tem como você fazer um processo com essa pessoa. O nosso processo a pessoa ela tem que... Geralmente, a pessoa, quando procura um coach, ela tem um objetivo na vida, ela quer alguma coisa. Só que ela não consegue nem se organizar, nem o pensamento, nem ter clareza disso. Então, o que o coach levado a sério ele traz para essa pessoa
é ela entender, na primeira sessão ela já vai entender com muita verdade, com muita clareza, o que ela quer para a vida dela. E aí, em um processo certinho, bem estruturado, a pessoa vai entendendo qual que é o passo a passo. Né? Uma casa ela começa pela fundação, depois o alicerce, vai subindo as paredes e, por fim, o telhado, né? Acabamento. Tem toda uma metodologia. Isso, né? Então, assim, não vai, nenhuma casa começa pelo telhado. Então, a gente, num processo bem estruturadinho, a pessoa começa bem pequenininho, dando os primeiros passos, ela já vai começando a ver resultado e em algumas sessões, às vezes em 5 sessões, ela já consegue o objetivo dela e fica muito feliz. Verdade, cara. As pessoas que têm algumas, como é que fala, algumas experiências ruins e que generaliza tudo, né? Acho que é importante ter essa coisa de não generalizar, né, cara? Acho que faz todo sentido, assim. Cara, queria te agradecer porque você me ajudou demais hoje vindo aqui. Tem algum contato, alguma rede social que você quer deixar pra galera te seguir aí? Tem o meu Instagram, né? @Celso Dionísio. E vai estar lá, coach, biólogo. Sou eu mesmo. Pode pedir para seguir. Eu deixo o perfil lá, por enquanto, fechado, mas todo mundo que pede para me seguir, eu aceito. Né? E a gente pode começar a conversar sem problemas. Eu estou aí para ajudar, para agregar, para transformar. Assim como eu fui transformado. Ok, cara, brigadão. Pessoal, até a próxima aí. Fica com Deus todo mundo aí. Valeu, Celso. Até mais, tchau. Valeu.